Uma boa noite a todos, que o nosso Mestre Jesus possa estar conosco nestes momentos. Então hoje vamos ter uma reflexão a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos o tema melancolia, ele está no capítulo 5 e é o item 25. Então vamos pensar um pouquinho. O que é a melancolia, né? A melancolia, então, é um estado de tristeza, né? Um abatimento que nos acomete. Então, no Evangelho, fala mais ou menos assim, começa o nosso texto com uma pergunta. E ele pergunta assim: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? Nem sempre a gente consegue ter a noção exata do porquê que a gente se sente assim. Nem sempre existe um motivo aparente, um motivo real ou algum acontecimento para que a gente se sinta desta forma. Então, ele continua no Evangelho e ele responde isso. Ele fala que é o nosso espírito que aspira à felicidade, à liberdade. Mas como ainda estamos ligados ao nosso corpo físico, isso faz com que a gente se sinta preso de alguma forma. Então ele se cansa de se esforçar tanto para atingir então essa felicidade que ele se entristece. Então, mais ou menos isso que o Evangelho nos traz inicialmente sobre a melancolia. O que acontece? A gente está aqui numa oportunidade única que Deus nos dá de reencarnarmos para aprendermos, para sermos pessoas melhores, para evoluir, que é o objetivo de todos nós, ou deveria ser, né? Aqui nesta vida terrena. Mas a nossa memória, o nosso perispírito, ele tem registrado a nossa existência no mundo espiritual e de que forma que isso acontece. Essa felicidade real, essa alegria real, porque no mundo espiritual é diferente. A gente vive de forma diferente. E a gente consegue sentir, desvencilhado então na carne, a gente consegue sentir a alegria do amor, da caridade, da benevolência, de uma outra forma. E talvez a nossa melancolia possa vir disso, dessa saudade. Porque aqui, quando a gente busca alguma coisa, vamos pensar, quando a gente busca alguma coisa que a gente quer muito, tá? Na nossa vida. A gente corre atrás, a gente se esforça, a gente busca, mas aquilo não acontece como a gente esperava. Como muitas vezes na nossa vida acontece. Então, acontece que a gente fica triste, fica melancólico, fica desanimado, às vezes a gente se revolta, renega, então, a vida, a beleza que esta vida a beleza que essa vida que a gente tem, que essa oportunidade que a gente tem, de fato possui, e a gente pode renegar até Deus. Nós já ouvimos muito a questão de, se Deus existisse, algumas coisas não aconteceriam, da boca de muitos irmãos nossos. E aí a gente fica pensando em que momento que Deus pode ser responsável por todas essas coisas, porque aqui está descrito o nosso livre-arbítrio, aqui está escrito a nossa capacidade de decidir por nós mesmos, entendeu? Então, assim, nem tudo vai acontecer como a gente espera, porque senão a gente não aprende. Nós aprendemos a partir das nossas vivências. Então, nós precisamos passar por algumas situações para que nós aprendamos. Isso é fato, isso está escrito e descrito muitas vezes no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esta é uma situação. E aí a gente tem outra situação que em algum momento em que esta melancolia e essa tristeza, ela aparece do nada. A gente sabe que não é bem do nada, mas que ela aparece sem um motivo aparente.
E aí essa tristeza chega, nos afeta e afeta a nossa vida, enfim, e a gente não sabe, nós não sabemos por que acontece, tá? O que que a gente pode, o que que nós podemos refletir a partir disso, né? Qual é a nossa busca real aqui, neste planeta, nesta vida, nesta oportunidade? Qual é a nossa busca? Muitas vezes ficamos perdidos buscando uma felicidade superficial, uma alegria sem profundidade. E o que a gente pode pensar quanto a isso? Uma felicidade superficial, comprar um carro novo, uma alegria sem profundidade, conquistar algum meio material, por exemplo. Podemos dizer que isso talvez seja uma felicidade, uma alegria, de fato é, né? Mas isso não vai fazer com que a melancolia ou com que essa tristeza que às vezes nos arrebata sem que a gente saiba muito bem por que ela acontece, isso não vai fazer com que ela se dissipe completamente. Porque essas conquistas, estas coisas, são materiais. São coisas superficiais, porque são coisas da terra, são coisas daqui. Conquistas financeiras, conquistas materiais são excelentes, fazem parte da nossa vida e tem que fazer parte da nossa vida. A nossa vida também é movida por esses instintos, digamos assim, mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso, porque senão a gente vai se entristecer, porque esse momento ele vai durar alguns minutos, talvez alguns dias, mas ele vai passar. E aí o que vai ficar? Como que a gente vai se sentir? Bom, agora eu já conquistei, agora eu já tenho, mas e aí? E agora? O que mais? Então, tem um texto no Consolador que fala que a nossa vida, essa tristeza, pode ser dita como um vazio. Por que vazio? Porque estas coisas que a gente se alegra normalmente, elas não preenchem. Elas não preenchem essa sensação de tristeza. E a melancolia, ela é uma porta aberta para outras coisas mais sérias, talvez patológicas, a gente pode dizer assim, como a depressão, como as crises de pânico, por exemplo. Ela abre este precedente porque a gente deixa de ter controle sobre as coisas que a gente sente. Entende? E eu não estou dizendo aqui que isto é simples, vejam bem, eu estou dizendo que isto acontece e acontece com todo mundo em algum momento. Já aconteceu comigo também. Mas aí o que a gente precisa fazer a partir disso? Essa é a nossa reflexão de hoje. O que nós vamos construir a partir dessa informação? A gente precisa usar esses subsídios que a gente tem para construir algo. E essa construção precisa ser sólida o suficiente para preencher os nossos vazios, para que essa tristeza ela não evolua e ela não tome conta de nós. Entende? Porque quando a gente abre este precedente e não faz nada sobre isso, é muito provável que vamos adoecer, ou que adoeçamos. Porque a gente vai permitir que isso aconteça. E vai acontecer, como tem acontecido muito na atualidade. Então aí a gente segue, podemos citar também a questão da tecnologia, porque a tecnologia ela nos aproxima o tempo todo, ao passo que ao mesmo tempo ela nos afasta. Porque é uma proximidade virtual, ela não é uma proximidade real. E aí a gente coloca a nossa solidão num âmbito muito maior. Vocês já pararam para pensar quantas horas vocês ficam passando o dedo no celular, olhando uma rede social vazia, sem ler nada de bom, sem fazer nada de bom? Vocês já pararam para pensar? Isso é solidão. A gente se coloca sozinho, ao invés de estar em convívio com a família ou com os filhos, para estar olhando o celular. E eu falo a gente porque muito provavelmente em alguns momentos todo mundo se pega fazendo isso.
E aí eu abro um precedente. Eu abro o precedente para que eu fique triste em alguns momentos e não entenda por quê. Porque aí eu estou alimentando esta solidão. Eu estou nutrindo esta tristeza. Porque eu não estou fazendo nada para mudar. Então a Joana de Ângeles nos fala o seguinte, é um trechinho, tá, pessoal? Fala assim: a depressão é doença da alma que se sente culpada. E não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente em decorrência de comportamentos infelizes praticados em reencarnações anteriores, devendo, em consequência, ser tratada no cerne da sua origem. Como é que a gente pode desmanchar esse texto da Joana? Então, eu não fui legal na última encarnação, isso no subconsciente, tá, pessoal? Como ela mesma diz. No meu inconsciente. Então, eu trago das minhas outras encarnações comportamentos infelizes. Então, eu não fui uma pessoa tão legal, eu talvez abusei de substâncias, talvez eu tive comportamentos, enfim, em deconformidade com o que era visto como, com o que é visto como legal, né? E aí, então, eu assumo isso no meu inconsciente de que eu mereço ser infeliz. E aí, estamos falando aqui já na depressão, que é um passo adiante da melancolia, elas estão muito juntas ali. E aí, então, eu me coloco na posição de merecedor da infelicidade. Mesmo sem saber por quê. Então, mesmo que a minha vida e que as coisas, que as possibilidades me tragam coisas boas, eu me obrigo a me sentir infeliz. Então, eu não consigo me alegrar profundamente com o nascimento de um filho, eu não consigo me alegrar profundamente com o nascimento de um neto. Estou falando de coisas que são assim, é quase inerente à nossa sensação ficar muito feliz. Tem pessoas que não conseguem, porque elas estão condicionadas inconscientemente a serem felizes. E talvez nós estejamos nesse processo. Então, o que a gente pode pensar a partir disso? Ou o que o Evangelho nos diz a partir disso? Ele nos diz assim, ó, lute com todas as forças. O texto é um pouquinho diferente, diz assim, resista com energia a essas impressões, que vos enfraquecem a vontade. Por que enfraquecimento da vontade? Porque a vontade que é o que nos move. O Livro dos Espíritos diz que a vontade é o que nos movimenta para todas as coisas, tanto para as coisas boas quanto para as não tão boas. Então, se a melancolia, se a tristeza, se a depressão nos impele ou nos enfraquece a vontade, como nos diz o Evangelho, bom, então eu preciso fazer algo sobre. Eu preciso me mover. E me mover mesmo. Porque diz o ditado que a gente não é árvore, né, pessoal? Então a gente precisa se mover mesmo, é sair do lugar mesmo. É fazer tudo diferente se for preciso, para que a gente saia do processo. Então o Evangelho segue nos dizendo assim, ó, são inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, quando Deus lhes envia os espíritos dele para nos instruir sobre a felicidade que ele, Deus, nos reserva, a gente precisa aguardar pacientemente, para que o anjo da libertação possa vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativos no espírito. O que isso quer dizer, gente? Que a gente precisa aguardar paciente, mas que a gente precisa fazer algo. A gente precisa fazer. Aguardar paciente não é nos tornarmos árvores e criarmos raízes nos lugares onde a gente está. Não é isso que o Evangelho quer nos dizer. O Evangelho nos traz que a gente, sim, pode sentir essa tristeza de forma inata ou de forma sem um motivo aparente. Sim, podemos. E muito provavelmente todos nós já sentimos isso em algum momento.
Muito provavelmente todos nós já sentimos isso. Porém, o que a gente fez sobre isso? Que movimento que nós fizemos a partir disto? Se eu me detiver na melancolia que abrasa o meu coração por vezes, eu vou cada vez mais me fechando e aí eu vou parar de sentir a alegria. O processo depressivo inicial, para ele se tornar uma das coisas, pensando agora em ciência, que faz com que o processo depressivo se torne patológico mesmo, é quando você para de achar graça em todas as coisas, ou na maioria das coisas que te deixam alegre. Parece uma coisa boba, não é, gente? Parece uma bobagem. Ah, mas como assim? Sim, as coisas todas parecem que não têm mais graça. Sabe? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sempre gostei muito, hipoteticamente, tá, gente? Então, Maria sempre gostou muito de água. Então, ela sempre ficava muito feliz quando ia para um rio de água corrente, quando ia para uma piscina, para um clube. Isso a deixava muito feliz, porque lhe trazia um bem-estar. Lhe deixava alegre, porque era uma coisa boa para ela. Mas aí, de repente, Maria para de achar graça em estar no rio, em ir para a água, em entrar na piscina. Parou de ter graça. Não tem mais graça. Não é mais legal. E Maria não fica mais alegre com isso. E o que Maria fez sobre isso? Se ela não fez nada, muito provavelmente entrou num quadro depressivo. Sim, gente, parece ser pouco, mas é muito. Eu sou fisioterapeuta, pessoal, e uma das coisas que eu pergunto para os meus pacientes que têm dores e problemas crônicos é o que você faz para o seu próprio prazer, para o seu próprio bem-estar, para a sua sensação de alegria, mas não essa alegria superficial que eu falava antes, para aquela alegria mesmo. O que tu faz? E muitas pessoas, por incrível que pareça, gente, muitas pessoas não sabem dizer. Não sabem citar uma coisa. Nenhuma. Quando Deus nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, nesse corpo, desta forma, com as pessoas que nos rodeiam, porque sim, todas elas estão ali, porque precisam estar, bem ou mal. Precisam estar, elas precisam fazer parte da nossa vida. Quando Deus nos dá essa oportunidade, nos dá esse corpo, Ele nos dá também a responsabilidade de cuidar desse corpo. E esse corpo, ele está embutido nele o nosso perispírito, o nosso espírito. Está tudo embutido nele. Se eu não cuidar do meu corpo, automaticamente eu vou estar lesando o meu espírito. Se eu me entristecer ao ponto de, em algum momento, passar pela minha mente, tirar a minha própria vida, eu já estou, só de pensar nisso, lesando o meu corpo, o meu espírito. É muito sério. A melancolia, se vocês olharem no dicionário, ela tem um significado simples. Uma tristeza que abate, assim e tal. Só que ela é a porta de entrada. Para que eu deixe essa tristeza evoluir e me lesar, digamos assim. Porque daí ela lesa a minha vida. Porque ela faz com que eu deixe de fazer as coisas da minha vida. Entende, pessoal? É muito sério, porque eu deixo de ter alegria em mim. E a gente veio aqui, por mais que às vezes não pareça, tá, pessoal? Eu juro que isso tá escrito no Livro dos Espíritos e tá escrito no Evangelho. A gente não veio aqui para ser infeliz. A gente tá aqui para ser feliz, para buscar a felicidade. É claro que a gente não vai ser feliz o tempo todo, porque a felicidade não é desse mundo. Mas a gente precisa manter o nosso esforço na busca desta alegria, dessa felicidade.
Porque é nossa responsabilidade. É nossa. Então, quando eu não me movo e quando eu deixo a melancolia enfraquecer a minha vontade de viver, é minha responsabilidade. Procurar ajuda que seja. Ou aceitar a ajuda que me oferecem. E aí, pessoal, o André Luiz deixa uma mensagem, até vou colar aqui, que está no livro Busca e Acharás. Tá? A psicografia é o André Luiz por Chico Xavier. E assim ele nos dá um manual. Pode ser que eu esteja exagerando, tá, pessoal? Porque eu gostei muito do texto. Mas ele nos dá um manual de como não permitir, de como não deixar essa tristeza, essa melancolia nos abater. Porque a gente é muito, muito, muito mais forte do que imagina. Tipo, muito, pessoal. Muito mais forte. Nós somos muito mais fortes do que podemos imaginar. A gente tem força de resolver todas as coisas. Todas. A gente pode não acreditar nisso, tá? Nós muitas vezes não acreditamos. Eu muitas vezes também não acredito. Mas nós temos esse poder. Ele está em nós. E aí o André Luiz diz assim, ó. Quando você se observar à beira do desânimo, veja bem que não é dentro dele, tá, pessoal? Então, quando você se observar à beira do desânimo, acelera o passo para frente. Tipo, corre, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Lembra que eu falava antes? Se mover. Ele vai além. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Então não importa o quanto eu tô cansada. Se eu vejo que aquela coisinha vem chegando, o que é para fazer? Se mover. Faça algo de bom. Liga para alguém. Entende? Fazer algo de bom é simples. Liga para alguém. Ah, fulano, lembrei de ti, tava com saudade. Tu tá bem? Tá tudo bem contigo? Isso é fazer algo bom. Nesses momentos que a gente tá vivendo, que a melancolia cabe assim como uma luva, porque essa pandemia veio para nos ensinar muitas coisas, mas também ela nos traz esse sentimento de uma forma muito intensa, por mexer nos nossos brios, né? Ela mexeu com as finanças, ela mexeu com o convívio, ela mexeu com o contato físico, ela mexeu com muitas coisas. Mas eu ainda posso fazer outras milhares de coisas. Então vamos seguir aqui por André Luiz, porque é realmente, pessoal, um manual. Leia uma página edificante que lhe auxilie no pensamento ou no raciocínio da mudança construtiva de ideias. Por quê? Se eu tô com uma ideia que não é legal na minha cabeça, ai, porque minha vida é triste, porque eu sou muito infeliz, porque nada dá certo pra mim, porque blá 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 blá, e a gente já pensa nisso eventualmente e tudo mais. Eu vou ler? Abre o Evangelho. Abre o livro Sementes de Felicidade. Sementes de Felicidade é excelente. Sândalo. Sândalo é excelente, tem mensagens maravilhosas ali. Não precisa ler o livro inteiro. Lê uma página. Porque é o André Luiz que disse, não sou eu. Uma página, pessoal. Porque daí ele vai te auxiliar a raciocinar e sair do padrão negativo, do padrão da tristeza. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Bom, eu tô triste, tô melancólico e eu não tô conseguindo ligar e falar algo de bom para alguém, né? Então eu vou ligar para aquele meu amigo que é super alto astral, tem sempre uma palavra legal para dizer, tá sempre de bem, tá sempre de boa, ou pelo menos se esforça para isso. Vou ligar para ele. Ah, falou, não tô tão legal assim, e tal. Ou só liga para falar. Vai te trazer bem-estar? Sim, pessoal. Vai trazer, posso garantir para vocês. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos.
Se eu tô triste, assistir um filme de terror vai me ajudar, gente? É simples, né? É um raciocínio rápido. Se eu tô triste, assistir um filme, um drama pesado, vai me ajudar? Não vai. Vai me ajudar a enobrecer os meus pensamentos? Não vai. Talvez eu não esteja com ânimo suficiente para assistir uma palestra, que seria excelente. Haroldo Dutra, Divaldo Franco, Rossandro, e aí eu posso citar uns 15 nomes diferentes, que vão sempre trazer palavras edificantes para a nossa vida. Mas daqui a pouco eu posso assistir um filme. E que filme que eu poderia dizer para vocês que vai melhorar o ambiente? Posso assistir o Nosso Lar? Ah, mas eu acho chato. Gente, eu posso assistir... Vamos pensar em filmes com uma moral da história legal, tá? Uma animação. Tem animações fantásticas, que tem uma moral de história muito legal. Tem um filme que parece ser uma bobagem, mas se vocês analisarem ele um pouquinho mais a fundo, vocês vão ver que é muito importante e muito interessante. Eu acho que é Cada Um na Sua Casa, tá? É sobre uns alienígenas, é uma animação. Eu tenho uma filha pequena, então eu assisto muito. Mas ele fala do respeito, sobre respeitar os seus espaços, sobre o bem, querer bem por querer bem, do gostar sem nada em troca. Olha que massa! Isso vai te ajudar a pensar melhor. Vai enobrecer o teu pensamento. Eu não tenho dúvida disso. Mas aí a gente precisa pensar e selecionar essas coisas para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar, que é ficar melhor. Tem mais, tá? André Luiz fez uma lista relativamente grande, pessoal. Preste um favor, faça um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Por exemplo, minha mãe me pediu para eu procurar para ela alguma coisa na internet. Ah, mãe, quando eu tiver tempo eu faço. Faz agora? Então, né? Tá pensando bobagem. Vamos usar o nosso tempo para fazer isso. Me pediu um livro e eu não pesquisei, eu não levei. Vamos lá. Um amigo me pediu uma indicação de livro, de um livro bom para eu ler. Um livro espírita pode ser, excelente. Vou fazer. Vou levar para ele o livro. Tem tanta coisa, gente, tem tanta coisa. E se a gente parar para analisar, é simples, não é difícil. Visite um enfermo buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Isso é quase um chavão. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Faça as coisas, não deixa. É imediato, eu preciso fazer isso agora. E eu vou fazer agora. Porque se eu me deixar bater pelo desalento, eu não vou fazer. Então faça o que é imediato. Se obriga a fazer. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para diante, através de problemas e lutas na aquisição de experiências, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Gente, movimento. Eu, sendo fisioterapeuta, para mim esse texto aqui é fantástico. Movimento, movimento, se movam, se movam. Não fiquem esperando, não fiquem parados. Não, a vida de vocês não é triste, não, a vida de vocês não é só isso. Entende? A vida é muito mais. A nossa vida não é só isso. Se as pessoas não ligam para você, liga você para elas. Porque a gente se detém nesses detalhes tão pequenos, gente, de ofensas e de melindres, que não tem necessidade nenhuma. Ah, eu tô aqui triste porque ninguém me liga, ninguém me ama, ninguém me quer. Ok, então vai você amar. Vai você fazer. Se mexe.
Ai, a minha vida é muito triste porque nada dá certo pra mim, mas é que o que dá certo você não observa, você não vê, porque você tá muito focado naquilo que tá ruim. Vamos à prece, gente, vamos orar, vamos agradecer, vamos pedir força, pedir luz, pedir tantas coisas boas, pedir ideias boas. Bom, pessoal, espero que tenha sido legal a nossa reflexão da noite de hoje. Vamos encerrar por aqui. Busquem, procurem esse livro do André Luiz e busquem esse pequeno manual. Realmente eu tenho certeza que pode ajudar todo mundo, tá? Então agora vamos nos recolher um pouquinho para nossa prece. Num primeiro momento a gente vai fazer uma prece para nós mesmos, para o nosso próprio refazimento. E na sequência, então a gente vai doar um pouquinho do que a gente vai receber. Tá bem, pessoal? Então procure uma posição confortável, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. E vamos imaginar ou colocar na nossa tela mental a imagem do nosso Mestre Jesus, que sempre estava satisfeito, sempre estava alegre com as condições que a vida dele podia trazer. Que possamos nos espelhar cada vez mais nos exemplos do nosso Mestre Jesus, sentindo as energias boas que ele nos traz em todos os momentos da nossa vida, para que possamos assim conseguir sentir essa alegria e essa felicidade que o amor e que a caridade pode nos trazer. Então, podemos a partir daí, então, mentalizar as pessoas da nossa família, para que elas possam receber um pouquinho dessas boas energias, acalentando seus corações, acalmando seus sofrimentos. Vamos expandir um pouquinho mais, pensando em todas as pessoas do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta, para que todos recebam essas energias do bem, para que todos possam receber esse amor que cada um de nós pode emanar nesse momento. Pensamos que somos aquele beija-flor com a gotinha água no bico para apagar o incêndio. Temos muito mais poder do que podemos imaginar. Que possamos fazer uso desse poder em prol de nós mesmos e em prol do nosso próximo. Não esqueçamos que mudando o nosso mundo, o mundo que nos rodeia, vamos conseguir mudar o planeta todo. Que a paz de Deus permaneça conosco e que assim seja.